Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta com exclusividade o salário de Fabinho Soldado, diretor de futebol bastante ameaçado de demissão no Corinthians. Para completar, te conto sobre Ángel Romero, que quer ficar no timão, mas a realidade no Corinthians é um pouco diferente e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dá tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Ángel Romero quer renovar seu contrato com o timão, o vínculo se encerra em 31 de dezembro. Ele deu uma entrevista afirmando o seguinte, abre aspas, quero ficar. Ainda faltam 4 meses para o fim do ano e estamos bastante focados no Brasileiro e na Copa do Brasil. Porém, acima de tudo, meu objetivo é continuar ajudando quando puder. Hoje estou tranquilo, o futuro dirá se eu fico ou não. Atleta que disputou no ano 46 jogos com 5 gols e 3 assistências, nem saiu do banco em 2 dos 3 últimos jogos contra Atlético Paranaense e Palmeiras. Ele não é titular no Corinthians há 5 meses. Mesmo período em que não marca gols, ele não é titular há 1 mês e meio, desde 3 de agosto no jogo contra o Fortaleza, e não marca gols nem dá assistências há 5 meses, pior momento do Romero em bastante tempo, e é por conta disso que ninguém da diretoria do Corinthians pretende renovar o contrato do paraguaio, até porque seus vencimentos hoje giram na casa dos R$800 mil por mês. Informação exclusiva no Corinthians, Fabinho Soldado é dono de um dos maiores salários entre diretores executivos de futebol do Corinthians, algo que tem incomodado bastante a atual diretoria. A avaliação de Osmar Stabile e companhia é de que o Fabinho Soldado nem tem um currículo tão grande para garantir R$400 mil por mês. Só a título de comparação ele recebe cifras parecidas a de Rodrigo Caetano na CBF, de João Paulo Sampaio nas categorias de base do Palmeiras. Ou seja, o trio está entre os mais bem pagos do futebol nacional. Um detalhe importante, Fabinho Soldado havia sido contratado do Flamengo, onde ganhava R$25 mil por mês. Fabinho tinha pequena importância dentro do departamento de futebol do Fla, era só o 4º dirigente mais importante do departamento, até por isso cifras tão baixas. Quando ele é contratado pelo Augusto Melo no ano passado, chega ganhando R$250 mil por mês. E o Augusto fez questão, antes de ir embora, de reajustar o salário do executivo de futebol, que passou a ganhar R$400 mil mensais. Contei para vocês que se dependesse apenas de Osmar Stabile e companhia, Fabinho já teria sido demitido, mas jogadores do Corinthians, em especial Memphis Depay, pediram pela permanência do dirigente e o Corinthians optou por, pelo menos até dezembro, manter o executivo de futebol. A partir de 2026, essa discussão ganha outros contornos, até porque Fabinho Soldado segue sendo muito visto como um cara do Augusto dentro do departamento de futebol e uma série de decisões dele também incomodam. O contrato do Memphis Depay é considerado extremamente lesivo ao Corinthians e o Fabinho teve um papel importante nas tratativas com o atacante holandês que custa R$6 milhões por mês e ainda tem direito à permanência no hotel pago pelo Corinthians que custa R$700 mil mensais, como eu contei nesse sábado com exclusividade. Só para piorar, o Fabinho Soldado também é mal avaliado dentro do clube pela atual diretoria por conta de uma série de reforços que não vingaram. O que você pensa sobre as cifras que eu citei em relação ao Fabinho Soldado? Ele faz jus a tamanho dinheiro? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Quero falar agora sobre o Corinthians que perdeu para o Sport. Sim, o Timão foi derrotado pelo Lanterna do Campeonato Brasileiro. Derrota por 1-0 na tarde e noite desse domingo. O único gol da partida marcado por Mateuzinho, bonito gol. Ele sai driblando os jogadores do Corinthians dentro da área e finaliza sem chance para o goleiro Hugo Souza. Dessa maneira, o Corinthians vê encerrada uma sequência de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro como visitante. A verdade é que o Corinthians não vem jogando bem há bastante tempo, especialmente no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim vinha conseguindo resultados, como por exemplo na vitória contra o Fluminense no fim de semana passado no Rio de Janeiro. Dessa vez, jogou mal e foi castigado com uma derrota ruim, chata, e que vai render certamente muitas críticas aos jogadores e ao técnico Dorival Júnior. O Corinthians não conseguiu se apresentar bem em momento algum. As ausências de Memphis Depay e Rodrigo Garro machucados aumentaram a dificuldade alvinegra e dá muito claro para perceber quanto o Yuri Alberto ainda está fora de forma, física e técnica. Aquela cirurgia pela qual ele precisou se submeter por conta de uma hérnia inguinal ainda não o permitiu voltar a ser o jogador que se imaginava ou que ele era antes dessa lesão. O Sport, com a vitória,
pulou para 14 pontos, mas segue em situação bastante delicada. Só para você entender, ele está a 9 pontos de distância do Vasco não, do Santos, que é o primeiro time fora do Z4, pelo menos nesse momento que eu estou gravando. Já o Corinthians se mantém em 29 pontos, nesse momento em 10º lugar, ainda pode ser ultrapassado por outras equipes que disputam o fechamento da rodada. Boa noite, Nicola. Alguma novidade no Corinthians? Algumas. Deixa eu começar falando a respeito do hotel lá onde fica o Memphis Depay. Algumas pessoas chegaram a publicar nessa semana que o hotel custa 8 milhões de reais por mês. Eu confesso que eu achei uma maluquice, né? Como é que o Corinthians gasta 6 milhões em salário com o cara e gasta mais 8 milhões com o hotel? E essa conta foi feita porque publicaram que a diária da cobertura triplex, onde ele fica hospedado, pode custar até 265 mil reais. Aí você multiplica por 31 e chega a 8 milhões de reais. Mas a verdade é que o pacote que o Corinthians fechou com o Hotel Roosevelt, que fica na região da Avenida Paulista, custa ao Timão 700 mil reais por mês. Detalhe, o Corinthians não desconta nem um centavo desses 700 mil que são gastos para que ele more nessa cobertura triplex de 1.100 metros quadrados e que foi eleita recentemente como a melhor suíte do mundo, tá? Recentemente o Corinthians sugeriu ao Memphis que fosse se mudar para uma mansão no Jardim América. O Corinthians havia conseguido um aluguel com valor legal e tal, mas o Memphis falou, não, vou ficar por aqui mesmo, tá? Nicola, o Dorival pode cair? Bora responder de bate-pronto, nenhuma chance disso acontecer. Dorival já andou meio ameaçado, tá? Não existe mais essa possibilidade, especialmente depois da classificação do time para a semifinal da Copa do Brasil. Isso amenizou qualquer tipo de crise, qualquer tipo de ruído contra ele. E mais do que isso, também porque o Corinthians, mesmo sem jogar bem, vinha conseguindo resultados interessantes no Brasileiro, né? Vitórias fora de casa, por exemplo, na semana passada. O Corinthians vence o Fluminense jogando muito mal. Hoje voltou a jogar mal, mas perdeu. Derrota por 1-0 para o Sport, apesar da derrota para o Lanterna, nenhuma chance de demissão. Deixa eu também trazer a palavra do Dorival Júnior depois da derrota para o Sport. Resultado difícil em todos os aspectos, tanto para quem joga em casa quanto fora. Ultimamente fizemos 2 ou 3 resultados fora. Teremos jogos difíceis, mas os nossos adversários também são. O Corinthians também quer resultados e se prepara para isso. Falou e não falou nada. E não será diferente nessa sequência, ainda que eu entenda que será bem complicada, assim como o jogo de hoje merecia, como demos. Nossa, desde o primeiro dia do nosso retorno, preparamos a nossa equipe para as dificuldades que enfrentaríamos, mostrando em dados, em vídeos, tudo aquilo que o esporte vinha produzindo e, de repente, encontrando os resultados positivos por detalhes. Acredito eu que não demos muita condição para o esporte vencer, mas aproveitaram de uma situação importante no início do segundo tempo e nós talvez não tivemos força para tirar essa condição ao longo do tempo. Meu Deus do céu. Acabei de desperdiçar 1 minuto da minha vida e 1 minuto da vida de vocês, porque falou e não disse absolutamente nada. Cara, quando eu tenho que acreditar, o Corinthians me dá uma dessa. Pois é. Ô Sandro, mas eu acho que a grande marca do Corinthians de 2025, a grande marca, é de um Corinthians que escolhe o jogo para jogar bem. Repara aí, Corinthians contra Palmeiras. Foram 2 eliminações do Corinthians em cima do Palmeiras, mesmo tendo menos time, tendo menos elenco. É um Corinthians que tem chances reais de título na Copa do Brasil, mas é um Corinthians que faz jogos horríveis, como, por exemplo, esse perdeu para o Lanterna, para o Sport que ainda não havia vencido como mandante no Brasileiro. É um Corinthians que na semana passada venceu o Fluminense sem jogar nada. Então, a percepção que eu tenho é de que esse atual time do Corinthians, ele liga você sabe aquela história do liga o F3 pontinhos? A percepção que eu tenho é essa, de que os caras ligam o F3 pontinhos e dane-se, ó. Valeu então, rapaziada. Obrigado por você ficar no vídeo até aqui. Não esquece de deixar like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as informações quando a gente postar vídeo por aqui, combinado? A gente vai ficando por aqui, naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, não sei para mais. Até o próximo vídeo, vamos tudo para cima. É super importante a sua participação neste canal. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.